o Revista está de volta com as últimas notícias de hoje. Os alunos de uma escola municipal no interior do Paraná ganharam um presente para terem um incentivo a mais na hora de estudar. É que empresários doaram assinaturas da revista Turma do Nosso Amiguinho durante um ano para mais de 300 crianças. Letícia conheceu há pouco tempo a Turma do Nosso Amiguinho. A menina só quer saber de ler a revista. Gostou de tudo. As drobaduras, os contos, as notícias, a fábrica que constrói a revista do Nosso Amiguinho. Então, assim que ela recebeu a revista, que ela chegou em casa, ela chegou toda entusiasmada. Mãe, olha aqui, a revista do amiguinho já foi me mostrando e fica lendo. À noite, se deixar, vai a noite inteira lendo essa revista aí. E pra mim é muito bom. E a revista não é só para entreter. Letícia também a lê na escola, onde é usada como material didático. A revista é maravilhosa. Ela traz, assim, assuntos de todos os lados. Então, informações muito interessantes. A criança gosta de tudo que é diferente, né? E, assim, a oportunidade também, porque nenhum deles tem assinatura de revista. Sim, a maioria dessas crianças não teria condições de adquirir. Por isso, os 310 alunos da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada em Paranavaí, no interior do Paraná, ganharam um ano de assinatura da revista. As doações foram realizadas por empresários da cidade, em parceria com o Ministério de Publicações da sede da Igreja Adventista na região norte do Paraná e com o Ministério da Educação do município. Todos tinham motivos especiais para apoiar o projeto. Eu conheço há 13 anos a Turma do Nosso Amiguinho por revista, com as minhas filhas. Eu já assinei para minhas filhas. As minhas filhas hoje, elas não bebem, elas não fumam, elas não têm hábitos que os jovens de hoje em dia, que é normal ter. Até para mudar o comportamento da criança, a educação de casa e também o caminho de Deus, não é? Porque a revista também encaminha para essa parte. Os professores também ganharam assinaturas, totalizando 350. As revistas são usadas em sala de aula como conteúdo complementar das disciplinas. Essa parceria é muito importante, porque vai proporcionar para essa escola, para 310 alunos, a oportunidade de conhecer um material diferente, agregar já a leitura aos projetos que nós já temos nas escolas também. Isso caiu assim para nós como uma luva nesse momento, porque a revista vai servir como suporte, né, para o aluno, para estar influenciando ele a ter mais gosto ainda pela leitura. As crianças souberam do presente que ganharam em uma festa com a presença da própria turma. Elas ficaram encantadas com a apresentação que deu vida aos personagens da revista. O caminho do conhecimento pode e deve ser divertido. Que legal, né, Leite? Muito Eu divertido. amo a Turma do Nosso Amiguinho. Bom, e o Revista Novo Tempo continua agora a sua viagem pelo Brasil para conhecer a história das primeiras instituições adventistas de educação. É que neste ano a rede de ensino está completando 120 anos. E no episódio de hoje, a jornalista Rebeca Ricardi foi até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conhecer a primeira escola adventista do Centro-Oeste brasileiro, uma instituição que nasceu no período em que o Brasil vivenciava os difíceis anos de uma ditadura. A Igreja Adventista, ela sempre usou como mecanismo ter uma escola paroquial, uma escola junto à paróquia, uma escola junto à igreja. E mesmo funcionando junto à congregação, o início dessas escolas foram igualmente desafiadores. Os retratos antigos apontam para uma história que marcou para sempre uma nação. A década de 30 data o início da Era Vargas, um período de restrições e estagnação. Em meio à opressora ditadura, o oeste do Brasil era um cenário rural, uma soma de histórias de gente sofrida que migrara após as frustradas expectativas de achar ouro nas Minas Gerais. E é nesse cenário que a educação adventista surge em meio aos vastos campos do Brasil. Quando nasce a educação adventista aqui, nós não estamos num período democrático no Brasil, né? E não tem toda aquela liberdade de você ir atrás de instituições do Ministério da Educação, coisa parecida. A igreja estava sendo organizada aqui na cidade de Campo Grande, até então estado do Mato Grosso. Então, em 1936, na esquina da rua Barão do Rio Branco com a Rui Barbosa, a professora Felisa Mota começa então a atividade da educação adventista. O público inicial a ser atendido eram os filhos dos paroquianos, os filhos dos membros da igreja. Nessa época, a igreja
ela ficava situada bem no centro da cidade. Hoje, onde está e onde era a igreja, hoje é uma farmácia. É uma escola que começa humilde, o que predomina é a vontade de ensinar, de educar, de passar valores, mas não existe diríamos, uma estrutura física ideal. Um prédio pequeno, de 2 pisos, sendo que no piso inferior ficava uma das salas de aula, onde foi os primeiros anos da minha vida escolar, foi nessa sala. O que se passava nas mentes daqueles pioneiros não era diferente da motivação que ao longo da história influenciou a abertura de colégios confessionais. Era o amor a Cristo e a esperança na sua breve volta que os motivava a prosseguir, mesmo diante daquelas adversidades. E foi assim que aquela primeira escola, junto com a igreja, começou a crescer. Eles alugam primeiro um salão para essas pessoas se reunirem. Esse salão era na Avenida Bandeirantes. Eles ficam ali 1 ano e ano e pouco e adquirem um terreno que na época a rua se chamava Melvin Jones, onde se estabeleceu, construiu a igreja, chamada a Igreja do Bairro. No início da década de 60 começa uma nova história, de uma nova escola, que vai funcionar atrás da igreja. Passos para uma mudança necessária, que aconteceria de forma paulatina e que quase 3 décadas depois apresentaria surpresas difíceis de se imaginar naquela época. Era o começo, apenas o começo de uma nova história. A minha história nessa escola começa há 30 anos, em 1985. Era uma escola que ficava junto à igreja do bairro Mambaí, lá na Salgado Filho. O que eu gostava na época, como a igreja era do lado, as semanas de orações que tinha na escola, uma vez em cada semestre tinha semanas de orações. E assim, é uma coisa que me marcou bastante. E os professores também. Tem professores daquela época que deu aula para mim, que hoje dá aula para o meu filho. Eu lembro que a professora Edir Alencar, ela dividia a lousa, o quadro negro, famoso, né, em 3 partes. Então aqui, 1º ano, 2º ano no centro e o 3º ano. Depois ela passa a funcionar o que nós chamamos de ginásio, de 5ª a 8ª série, com o nome de Escola Adventista Princesa Isabel. No ano de 75 ocorre a primeira formatura de 8ª série. Né? E aí a escola vai aumentando, a escola vai crescendo. Novamente, a igreja enxerga que aquele segundo espaço também já não era mais suficiente para o tamanho da missão da educação adventista em Campo Grande. Na Avenida Cuiabá, no espaço de um quarteirão, começa a 3ª etapa dessa história. Ele começa então as atividades do que chamava-se de Centro Educacional Adventista Campograndense, SEAC. Hoje, o colégio leva o nome de Colégio Adventista Campograndense. Eu vi de fato uma escola com um monte de salas e tinha aquela coisa dos professores revezarem. No fundo da igreja era muito restrito, né, o número de alunos. E quando eu vim efetivamente para cá, eu pude ter um contato muito maior, muito mais abrangente, uma biblioteca grande. E me lembro assim com alegria e com certa emoção desse momento. O colégio vai começando ano após ano, aumentando o seu número de alunos. Há 3 anos atrás nós tínhamos 615 alunos, uma média de 600 alunos na escola. Hoje nós contamos com 1.621 alunos aqui no Colégio Adventista. Atualmente eu sou professor, um professor de dedicação exclusiva da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Também atuo em projetos de pesquisa no Brasil e no mundo todo. E também tento fazer com que as minhas ideias, aquelas ideias que saem do laboratório, se transformem em produtos através de empresas que compram nossas ideias e que investem. Nunca cheguei a pensar em outra coisa. Eu sempre quis fazer medicina, era meu sonho desde pequena. Eu também já acompanhava meu pai com alguns pacientes e era isso que eu queria para a minha vida. E a educação foi muito importante porque abriu os olhos nesse sentido. Foi uma educação boa, de qualidade e fez com que no futuro eu pudesse entrar na faculdade de medicina. E essa boa base foi o suficiente para que ela fizesse um bom curso. E foi o suficiente também para que ela também agora conseguisse passar essas fases difíceis que são dessas provas que todos nós temos que nos submeter. Agora, uma outra alegria muito grande que eu tenho, que não é somente ela que também está fazendo isso.
mas meu próprio genro, o Guilherme. Sempre foi um colégio que preparou bem a gente. A gente chegou bem no ensino médio e não senti falta de nenhuma deficiência do estudo para que a gente pudesse chegar onde chegou hoje. Consolidada, firme e assim como as características da região centro-oeste, com objetivos planos, claros, ao alcance da visão. Dizem que em qualquer ponto da cidade de Campo Grande é possível ver a linha do horizonte. Uma visão que lembra a educação adventista nessa região. Uma instituição que tem preparado seus alunos há 80 anos para de qualquer ponto de suas vidas enxergarem o céu. E o mais importante, ela os ensina a sonhar em morar lá. Então essa escola inicial, ela é a semente da educação adventista aqui e uma semente fértil. Ela caiu em boa terra, né? Lembrando da parábola do semeador. E poder proporcionar para eles isso hoje é por uma questão de esforço, até mesmo colocar como prioridade, vale bastante a pena. Eu trago toda essa formação integral, toda essa formação completa para a minha vida hoje, para tomar decisões que sejam coerentes, decisões que sejam corretas e sempre lembrar que acima do conhecimento existe um Deus que governa tudo. Muito bom, né, Leite? Muito bom. E nesse domingo você continua conferindo essa história aqui na TV Novo Tempo, na série de documentários 120 anos, passado, presente e futuro. A programação especial tem início às 9h30 da noite. E na próxima semana aqui no Revista, no 5º episódio dessa série comemorativa, vamos saber como a educação adventista chegou até a Bahia. É isso aí. E o Revista fica por aqui, mas não deixe de visitar o nosso blog, tem mais informações lá para você, novotempo.com/jornalismo. Entre também nas nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. E tem ainda os sites noticias.adventista.org, ou melhor, noticias.adventistas.org, e news.adventist.org e revistaadventista.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Tenha um ótimo descanso. Tchau, tchau.